simplesmente craque Neto e Galvão Bueno, sim, falaram sobre a convocação atual do Carlos Ancelotti e é uma convocação muito boa. Falaram da polêmica de não ter Neymar, de ter outros jogadores, e se liguem só nisso. Aos 45 mil inscritos, é só isso que eu te peço. Bora, se inscreve no canal e olhem só, mano. Olhem só isso. É uma lista meio previsível, né? Porque tem jogadores experientes que ele conhece bem e chamou por isso, e jogadores que ele tem visto na Europa saindo bem, por isso também convocou. Acho uma lista normal. O Hugo Souza ele não deve conhecer muito bem, se conhecesse não chamaria, não tem nível para jogar na seleção brasileira, um goleiro de altos e baixos, muito ainda longe de chegar nesse patamar, mas é irrelevante, terceiro goleiro, de repente vai até para ele observar. O Hugo tem tudo para ser um goleiraço, mas não é. Alto, boa envergadura e tudo, mas não é. E andou falhando aí recentemente alguns jogos, então acho que é mais para ele conhecer de repente o perfil do jogador, algumas recomendações que tem recebido, do que outra coisa. Mas, de repente, é pouco relevante, ele não vai ser o titular. O titular vai ser o Alisson, o Bento deve ser o reserva imediato, como já vinha acontecendo na ausência aí de Ederson, das convocações. Então, não acho que isso mereça maior discussão. Acho que o importante, de fato, foi não ter chamado o Neymar. Fez um ato político, mas isso é política, né? Ligar para o jogador e tal, bababá. Não tem que dar satisfação para ninguém, mas foi político. E acho que ele começou com uma convocação que é boa. Tem jogadores jovens, o Beraldo, por exemplo, que ele trouxe o Andrei, jogadores mais novos, está mesclando os jovens jogadores que estão lá pela Europa, o Wesley, que joga aqui no Brasil, mas que pode ir embora a qualquer momento aí na janela, e gente experiente com que ele possa contar, que eu acho que deve ser a base desse time para jogar no Equador. Caras acostumados à seleção brasileira, acostumados a esse tipo de jogo contra as seleções sul-americanas, que podem até passar para ele muitas informações sobre as peculiaridades dessas partidas. Lembrando que o Equador está à frente do Brasil, embora tenha perdido pontos no tapetão, não lidera a Argentina, mas está à frente do Brasil na classificação, e o Paraguai está aí há 8, 9 jogos sem perder, uma fase muito boa, muito competitiva, já bateu o Brasil, ganhou do Brasil, ganhou da Argentina, empatou com a Colômbia fora de casa quando perdia por 2-0, o Paraguai hoje é um adversário que pode ser difícil lá em Itaquera, na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians. Então, acho que ele fez uma convocação bem interessante, e a ausência do Neymar acho que é um ponto para ele. Não, sem dúvida, eu acho que não só o Dorival, o Diniz, o Tite durante muito tempo, gente. O Neymar, ele era quase o imperador ali da seleção brasileira. Agora, se o Ancelotti não tiver coragem, peito, autonomia para não convocar, não é só o Neymar, qualquer jogador que ele acha que não deve convocar, então ele não tem que treinar seleção nenhuma. É óbvio que o cara tem que se dar o respeito, né, gente? Está chegando para ser um técnico de primeira linha. E repito, ele entrar em contato com o jogador é uma evidente ação política, para não parecer que está contra o cara, para não ficar amanhã tendo burburinho. Certamente foi orientado, sabe, da área de influência grande que tem o jogador, seu staff, os influenciadores, amigos que ficam aí falando e tal. Então, para que comprar essa briga? Ligou, conversou e tal. E assim, o Neymar amanhã, se ele estiver bem, se ele conseguir jogar bem, demonstrar fisicamente uma boa condição, ele naturalmente pode ser chamado como qualquer jogador. Acho que é isso. Simples assim. O Neymar não tem história na seleção brasileira, em Copa do Mundo, em jogos, que justifiquem todo esse auê ao seu redor. Não tem. Não tem. Infelizmente, para a seleção brasileira, não tem. O torcedor do CRB já teve lá aquela situação com o Samuel Xavier. Está jogando, né, gente? Não está jogando, né? Aliás, eu acho impressionante como é que as pessoas imaginam que o Neymar vai resolver a Copa do Mundo. Não resolveu quando era mais jovem e estava inteiro. Vai resolver agora? Agora você tem que montar um time de futebol. Se ele estiver bem, se de repente de uma hora para outra voltar a jogar bem, estiver em boa forma e tudo, aí convoca, bota para jogar. Mas enquanto está nessa situação, não tem que nem pensar. Nem pensar. Qual é o justificativo para jogar? Por que ele tem que ser convocado? Ele faz a diferença jogando aqui no futebol brasileiro? Jogando contra o CRB da segunda divisão, ele fez diferença? Que deu um passo, fez diferença. Fez 2, 3 jogadas e armou um ataque também do time alagoano. Está totalmente fora de forma, sem ritmo de jogo, sequência de lesões, você não sabe se ele vai se machucar amanhã de novo, que você machuca, volta, você machuca, volta, você machuca, volta. Isso aí fora a lesão grave que teve. Então, não faz sentido. O futebol brasileiro tem que seguir, a seleção brasileira deveria seguir o seu caminho. O Neymar segue o caminho dele. Se em algum momento houver uma convergência ali, se a coisa se cruzar, aí volta a chamar. Mas hoje, não tem condição, gente, pelo amor de Deus. Não sei nem por que a gente discute tanto essa possibilidade. Sinceramente, parece uma conversa nonsense. Sério, porque não tem o menor cabimento. Hoje. Amanhã, se estiver bem, beleza, aí chama. Lembrando, a Copa de 18
ele virou meme mundial como Caicai. A de 14 ele não tinha culpa, aquela seleção era uma bagunça. E ele se machucou, né? Sofreu uma entrada violenta do Zúñiga lá, o colombiano, e se machucou. Nem jogou no 7-1. Aí a gente tem que deixar ele fora, acho eu. Mas 18 ele era o cara que era o Caicai, virou meme mundial. Aliás, um dos primeiros memes assim, de repercussão mundial nessa era de memes foi o Neymar, em 2018. Em 2022, ele fez uma Copa do Mundo ruim como toda a seleção brasileira. Passou a Copa inteira tentando aquela jogada do gol que fez contra a Croácia, que de nada adiantou. Tentando resolver sozinho. E o Tite subserviente a ele, como toda a comissão técnica da seleção brasileira. É para continuar assim? Ah, pelo amor de Deus, né? Bem, amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais, ainda estou aqui em Mônaco, o grande prêmio foi ontem, mas já com a cabeça voltada para a seleção brasileira. Primeira convocação do Ancelotti, me permitam olhar aqui para dizer que, primeiro, a lista, vejam só a lista qual é. Alisson, Bento e Hugo Souza goleiros, defensores. Grande convocação, o zagueiro, com o lateral, mas Alexandro, Lucas Beraldo, Carlos Augusto, Danilo, Léo Ortiz, Marquinhos, Wanderson, Wesley, o outro Alex, 9 zagueiros. Meio-campista, Andrés Pereira, que retorna, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casimiro, Ederson e Gerson. Vai vendo o número de jogadores que jogam fora e o número pequeno de jogadores que jogam no Brasil. Atacantes, Antony, que volta à seleção, está fazendo um belo papel no Betis da Espanha. Estevão, Gabriel Martinelli, que está muito bem no Arsenal, Matheus Cunha, que também está bem no time dele, Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Então até explicou, jogadores como Militão, de quem ele gosta muito, do Rodrigo, estão machucados, o Neymar, ele se conversou com o Neymar, achei ótima a posição dele. Muita gente vai dizer, mas tinha que ter levado o Neymar para assistir o jogo junto com os jogadores, ou para tentar para o segundo jogo, no dia 10, até lá seriam 15 dias. Não é assim. Ele disse claramente, o Neymar é o jogador para a Copa do Mundo, e assim os outros que estão machucados. Mas claro que a visão dele hoje está mais voltada para jogadores europeus. Então, o Hugo é uma presença marcante e mais outros jogadores, vai sei lá, 4 ou 5 que estão no Brasil. É um grande técnico, vamos torcer para que dê certo, vamos ver o time que ele vai montar. Eu não teria levado, por exemplo, Danilo, porque talvez já tenha passado a fase dele, mas ele tem confiança de ver o Danilo jogar lá. O Alexandre está bem no Flamengo, mas também um jogador já rodado. Ancelotti, boa sorte e que a seleção brasileira volte a jogar um bom futebol. A convocação está aí. Vamos ver o resultado nos dias 5 e 10 contra o Equador e contra o Paraguai. Tá vendo só? Olha que camisa nova que vai lançar aí a Prove. Eu já tô com a jaqueta aqui, mas feliz demais pela convocação, cara. Pô, que legal o Léo Ortiz, Wesley, Gerson, Antony, que tá jogando muito no Betis, né? Vinícius Júnior, Gerson, Hugo, que vai ser o titular da seleção brasileira, e aí não convocaram o tal do Batman. O Batman não foi convocado, nem o Coringa, nem o tal de Neymar. Não, o Coringa foi. E aí, Carlos Ancelotti, um beijo pra você. Você é a esperança nossa. Muito obrigado, Carlos Ancelotti. E tenho certeza que a partir de agora, tudo vai mudar. Parabéns, Carlos Ancelotti. Parabéns. Manos, impressionante. É como todo mundo quer que o Neymar... impressionante, manos. O Neymar parece que se fosse convocado seria um azar. Mas é uma convocação boa, sinceramente. Eu também curti, também gostei. E uma convocação bonita, perfeita. Nível de Ancelotti, nível de seleção brasileira. Agora é só esperar e ver qual será o resultado de tudo. Espero que você deixe o teu like, se inscreva no canal para mais. Até o próximo vídeo. Fui.